Irmãos, como é que nasce uma mensagem de domingo, não é? Como é que a gente prega? Como é que a gente sabe que assunto, não é? E às vezes a gente tem uma direção clara de Deus, às vezes nós temos uma necessidade. E quarta-feira, essa palavra nasceu quarta-feira. Às vezes na segunda a gente já sabe que o que vai pregar, e outras vezes não. Faz uma série, depende. Mas quarta-feira nós viemos orar aqui, porque os nossos missionários da Polônia iam voltar e chegaram lá hoje, graças a Deus. A Europa não está recebendo aviões do Brasil, né? Na maioria dos países. Mas nós entramos via Inglaterra e entramos, graças a Deus. Então nós viemos orar por eles, já que a passagem mais barata era no final de semana. Irmãos, e quando eu subi aqui, eu tive a impressão do meu espírito, é a quarta de milagres, como Deus dizendo assim: 1/3 das pessoas que estão aqui por causa de suas línguas. Sei lá, tinha 150 pessoas aqui, não sei. Mas 1/3 delas, 50 delas, estavam aqui, numa campanha, numa busca por um milagre, como resultado do seu mau uso da língua. Eu orei naquela hora, foi muito forte a indignação dentro de mim. Terminei, o Espírito Santo me repreendeu depois, porque eu disse: você que vive nessa vida, você está aí, nessa vida que é MERDA. O Espírito Santo disse: para que você precisava dizer aquilo? Eu digo, então, uma vida miserável, uma vida de doença, uma vida de confusão, por causa da língua. E aquilo foi forte dentro de mim. E eu compreendi que se a igreja de quarta-feira, 1/3 delas estava aqui, numa luta, por causa de língua, eu quero crer, irmãos, que também esse mesmo texto está aqui hoje. Diga comigo: Senhor, me ajuda. E eu decidi falar hoje, a palavra hoje é decidindo usar a minha língua como instrumento de bênção. Vamos repetir comigo? Decidindo usar a minha língua como instrumento de bênçãos. Aleluia? No nome de Jesus. E eu quero ler com você o que está em Tiago 3. Do versículo 1 em diante. Você que está em casa, que Deus lhe dê graça aí para administrar a sua adoração. Se você está em um lugar movimentado, vá para um lugar separado. Permita Deus ministrar o seu coração. Tiago 3 diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E ele vai dizer algo relevante para esse assunto. Todos tropeçamos de muitas maneiras, quer dizer, erramos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça, se alguém não erra no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E ele começa a dizer agora sobre a nossa relação com a língua, com a comunicação. Ele diz que todos nós erramos em muitas coisas, mas uma pessoa é considerada perfeita quando ela é capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios, versículo 3, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes. São dirigidos por um leme muito pequeno,
conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão no corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Misericórdia. Meu filho, aumento, dá 1 grau no meu retorno, por favor. Irmãos, ele usa uma linguagem, que é a linguagem de animais. Se você já andou a cavalo, há um ferro sobre o beiço do animal e outro por dentro, que você puxa na rédea e o freia. Você que andou de bicicleta, você que anda de carro, você sabe a influência do freio, a importância dele. A Bíblia diz que nós vamos colocar freios na nossa língua, para que ela produza vida e não maldição. Veja o que o texto vai dizendo em seguida. O versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O Senhor está dizendo através do pastor Tiago, ele foi o pastor da primeira igreja em Jerusalém, que a nossa língua precisa produzir bênção e não maldição. Ele está dizendo que há uma incoerência de pessoas quererem viver assim. Por isso, a língua, irmãos, é esse instrumento pequeno que pode incendiar o mundo. E se a língua é esse instrumento pequeno, nós vamos pedir a Deus que nos ajude a dominá-lo. E eu quero que você leia comigo o que está em Provérbios 18, 21, que é chave na compreensão dessa palavra. Vamos ler todos nós juntos? A língua, vamos lá? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É bem lembrado, sob é abaixo, sobre é acima. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Está acima. Essa compreensão, irmãos, nós precisamos ver nesses dias, para que a nossa língua possa produzir vida. E quando a gente fala de língua, irmão, fala de comunicação. Nós estamos orando próximo das eleições americanas nos Estados Unidos, eleições aqui. Os irmãos sabem quanta destruição, quanta mentira, quanta coisa imoral é feita com a língua, de enojar. E nós temos que orar, porque tem muito incêndio mentiroso por aí. E eu quero caminhar com você nesse desafio de que sua língua precisa ser um instrumento de bênção e não de maldição. Você pode orar comigo? Você que está em casa, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu decido nessa noite que a minha língua será instrumento para abençoar, será instrumento de bênçãos, no nome de Jesus. E eu quero lhe ajudar. Eu disse que é noite, mas ainda é tarde. Em algumas atitudes, se eu decido algo, irmãos, comportamentos vão acompanhar essa decisão. Eu quero que você leia comigo agora Efésios 4. Efésios 4.
do 29 em diante. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Meu Deus, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas aquela que for útil. O versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. O Espírito de Deus escreve à igreja de Éfeso, e ele começa agora a trabalhar, a ensinar essa igreja como ser instrumento de bênção. E ele vai dizendo: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas é aquela que for útil para edificar os outros. Nenhuma palavra saia da sua boca. Saia. Irmãos, há muitas palavras que vêm da nossa mente. Uma pessoa indignada, uma pessoa com informação verdadeira na cabeça, uma pessoa com algo, com um conhecimento, vem muita coisa na sua boca, para você se tornar vingativo, para você matar aquela pessoa, ou de vergonha, ou noutra realidade. Vem muitas palavras na sua boca. E o texto bíblico assim diz que nenhuma palavra saia. Nenhuma palavra saia. Muita coisa vai chegar, irmãos, mas quem decide sair é você. E essa é a primeira atitude que eu quero dizer. Se você é minha ovelha há vários anos, já ouviu dizer isso. Nós podemos até pensar besteira, irmão, mas não vamos falar. Vamos repetir comigo? Eu posso até falar besteira, mas não vou falar. Se tem um pensamento, um julgamento aqui dentro, irmão, eu resolvo entre eu e Deus. Mas quando eu saio, e principalmente quando eu jogo essa palavra sobre alguém, ela saiu. Palavra lançada, jogada fora, é como uma pedra que eu lancei e não volta. Então, a não ser que seja você e sua esposa ou seu esposo conversando algo ali, mas aquilo que eu verbalizo, que eu afirmo. Hoje é uma preocupação tão grande com a mídia, que eles falam assim, né? Botam a mão na boca. Minha esposa tem essa habilidade, que é de ler lábios, que eu já lutei para aprender e nunca aprendi. Ela diz de longe e lê de longe. E você deve estar acompanhando quanta confusão nós temos vivido nesse tempo, por causa da comunicação. Talvez não é uma palavra falada na internet, mas escrita, a perversidade, a ironia. E eu coloco algo lá para alguém ver, e o que vê, entende que é para ele, se zanga, xinga, e o outro cínico diz: eu escrevi lá, não escrevi para tu. Irmãos, um inferno virou as comunicações hoje. A Bíblia diz que nenhuma palavra torpe, suja, deturpada saia da sua boca. O que você vai escrever é para atingir alguém, é para se vingar. Por que você está falando isso? Pessoas que têm se adulterado, pessoas que têm pecado, pessoas que têm se diminuído por causa do erro de alguém. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, que conceda graça aos que ouvem. Espere o tempo certo, espere a hora certa, espere o local certo, porque suas palavras serão peso para abençoar alguém. Se você decidiu hoje que sua língua vai abençoar, espere o tempo e o lugar e a hora certa,
para que suas palavras não lhe escravize, para que suas palavras não ecoem, entristecendo algo na sua vida e cancelando, tentando cancelar ou manchar aquilo que você é. O versículo 30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo. Quer dizer, nós estamos entristecendo o Espírito Santo com palavras. Numa reunião que nós tivemos umas semanas, nós vimos um homem de Deus chorando, e ele chorava o Espírito Santo, e era relacionado a palavras, a julgamentos. Irmãos, e se a Bíblia diz que, como eu acabei de ler em Tiago, que todos erram, irmão, lute para errar menos nessa hora. As opiniões, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual nós somos selados. Como eu disse para vocês, quando eu estava orando pela igreja, que eu falei aquela palavra quarta-feira, o Senhor disse para mim: por que você precisava falar aquilo? O Espírito Santo tem entristecido com o que você tem dito? Você tem alegrado ele? Você tem alegrado o Espírito Santo? Ou você tem entristecido? E no versículo 31 ele diz: livrem-se. Não é o Senhor dizendo, me peça para eu livrar vocês. Ele diz, livrem-se. É um comportamento, uma ação nossa, de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, como de toda maldade. O versículo está dizendo, irmãos, que sou eu que tenho que tirar de mim. Como eu posso tirar esse óculos daqui, como eu posso tirar essa sandália, como eu posso tirar esse cinto, essa camisa. Tire, livre-se. Significa que nós permitimos que ela entre no nosso coração. Amargura, indignação, a ira, a gritaria, a calúnia. E ele vai, a terceira atitude, então, não entristeça o Espírito Santo, se você quer abençoar com a sua língua. Em terceiro lugar, irmãos, ele diz como é que eu vou fazer. 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Tem gente, irmãos, que nós vamos perdoar, que nunca nem nos viu, mas nós vamos perdoar. Se não houver perdão, a minha língua vai servir para amaldiçoar. Às vezes eu tenho uma informação que é um engano, e ela pode lhe atrapalhar. Eu sei que muitas dessas gritarias e indignação, ira, ela vem muito do ambiente familiar, como é que é na sua casa. Mas, irmãos, a gente desaprende, viu? A gente desaprende. Pela bondade de Deus, eu fui criado numa casa que não tinha briga. Meus pais se separaram por uma responsabilidade dele, mas eu nunca vi briga. E minha mãe era uma mulher disciplinadora, tinha uma bainha de facão lá, um bom cipó, mas disciplinava, acabou-se. E como eu disse de manhã, Deus foi bondoso comigo e me deu a mulher da mesma maneira. Não se incumprida conversa na nossa casa, e na minha primeira casa também não. E eu aprendi minha mãe trabalhando na compreensão dela para não ser fofoqueira. Eu lembro de uma senhora, não vou falar o nome aqui, que ela era a fofoqueira da nossa rua, impressionante. Ela ia para a casa das pessoas para fofocar, era conhecida. Quando mudamos para aquela rua, recebemos a visita daquela senhora. E eu lembro de minha mãe em pé e dizendo, é. Foi a primeira e a última vez que aquela mulher foi na minha casa. Se você tem amigo fofoqueiro, é porque você também não presta. Ou você também é fofoqueiro. Você tem prazer em enaltecer as falhas dos outros? Cuidado. Minha mãe me ensinou muito. Meu filho, não sei, não vi, cabe em qualquer lugar. Com o tempo eu descobri que isso é meio mentira, né? Não serve para tudo. Não sei, não vi, não pode, porque algumas horas tem que agir. Mas olha, como é a sua cultura familiar?
Como é a sua cultura familiar? A sua língua está para abençoar? A gente conta a história de um homem, um dos assessores de Billy Graham. Ele tem um livro chamado Plano Mestre de Evangelização. Não sei nem se é vivo ainda. E ele narra a história de que ele nunca viu a mãe dele falando mal das pessoas. E um dia o irmão mais velho dele fez uma aposta. Disse: vamos apostar que eu vou conseguir que a mãe fale mal de alguém hoje? E eles apostaram. E na hora do almoço, o irmão dele disse assim: e mãe, o que é que a senhora acha do diabo? E ele olhou para o irmão dele: vou ganhar a aposta, né? Quero saber o que é. Ela pensou e disse: meu filho, pense numa pessoa perseverante. Todo dia está tentando derrubar o povo de Deus. Todo dia está tentando fazer alguém pecar. Aquele era um princípio que nem o diabo foi capaz de quebrar nela. Eu tenho um princípio da minha vida quando ele diz: pastor, o que é que o senhor acha de fulano? O que é que o senhor acha de fulano? Eu digo: meu filho, não acho nada. Se você quer saber minha opinião sobre tal coisa, eu vou lhe dizer. Mas sobre uma pessoa, qualquer julgamento meu que pode reduzir uma pessoa a algo, eu estou falando do meio do povo de Deus e também fora. O que é que sua língua está abençoando? Lembrando dessa estrutura familiar, disse isso para minha mãe. Ela tem 74 anos. Ela agora é crente, viu, irmãos? Uma crente assim, caldinho de galinha, mas é. Vai para o céu. Irmãos, nunca minha mãe nos xingou. Nunca saiu da boca da minha mãe uma palavra para xingar um dos filhos. E nós temos o exemplo da nossa vizinhança, da desgraça que chegou naquelas famílias. De como a gente via aquelas mães xingando os filhos: besta fera, gota serena, filho não sei de quê, maldito o dia que tu nasceu. Pessoas que não tiveram o cuidado de saber que eram autoridade sobre aquelas pessoas. Como é que você tem entristecido o Espírito Santo? Novamente Colossenses. Efésio diz: livre de toda amargura. Colossenses 3, do 8 diz assim: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Novamente o texto bíblico de Colossenses colocam isso sobre nós. Não minta, diz o versículo 9, uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Deus. É impressionante, irmãos, como os pecados de língua têm amaldiçoado as pessoas. E olha o que diz o livro de Tito 3: não calunie ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Uma versão diferente diz que não difame ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda a cortesia para com os outros. Diga comigo: a minha língua será instrumento para abençoar. Irmãos, nós não vamos torcer a verdade, ok? Por favor. Nós não vamos chamar uma pessoa de boa quando ela é ruim. Mas se Deus disse que um terço daquelas pessoas que estavam aqui, elas estavam por causa dos seus pecados, eu quero ler mais um texto para aprofundar algo com você. Se elas estavam aqui por causa dos seus pecados de língua, olha o que diz Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e você que está em casa e aqui odeia, é um antropomorfismo, é uma coisa humana que a gente coloca para Deus. Deus não odeia não, viu, irmãos? Por favor, Deus não odeia.
é a nossa dificuldade de expressar algo, ok? Então há 6 coisas que Deus rejeita, que Ele abomina, que Ele odeia. Odeia, não gosta. E a 7ª coisa Ele detesta. Quer dizer, a 7ª é a pior. Primeiro, olhos altivos, orgulho. Língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração, mente que traça planos perversos. Meu Deus. Quarto, pés que se apressa para fazer o mal. Quinto, a testemunha que espalha mentiras. Sétimo, aquela que provoca discórdia entre irmãos. A 7ª coisa que Deus abomina, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Parece que foi escrito para nós hoje. Irmãos, você não vai estar entre aqueles que Deus detesta. Impressionante, irmãos. A maioria das 6 coisas que Deus abomina estão ligadas à língua. São coisas que estão dentro de nós. E eu quero lhe ajudar nisso aqui. Se você deseja que a sua língua não gere problemas para a sua vida, em primeiro lugar, decida que não vai falar para outras pessoas o que é para aquela pessoa. O pecado de maledicência é quando eu tenho algo para dizer para a Odineia e eu vou dizer para a Kaori. Você pode se juntar com uma pessoa para ajudar alguém, mas você não vai se juntar com uma pessoa para difamar alguém. Se eu vou juntar com alguém para citar sobre uma pessoa, tem um plano para chegar ali. Então, em nome de Jesus, não esteja no meio daqueles que semeia contenda, que você seja alguém capaz de abençoar. E o abençoar aí, irmãos, é em primeiro lugar não dizer nada que você não pode dizer na frente das pessoas. Minha esposa, nós estávamos conversando com uma pessoa e vendo aquela pessoa mandando mensagens que, se a outra escutasse, geraria tristeza. O que você diz pode ser colocado para todo mundo. Decida que você não vai falar para outras pessoas aquilo que é específico de alguém. Você pode até pensar besteira, mas não fala. Em terceiro lugar, seja agente de Deus nessa fala. Nós vamos orar daqui a pouco, mas não retire o que está dentro do íntimo para fora. A primeira embriaguez da Bíblia, que foi Noé. Lá um dos filhos viu o pai bêbado numas atitudes vergonhosas, ficou nu, perdeu toda a compostura, e aquele filho vai e publica para todo mundo o erro daquela pessoa. Eu quero lhe ajudar hoje. Se você é pai, a sua palavra tem um peso. Se você é mãe, tem um peso. Tem um peso. E essa palavra precisa declarar algo na vida das pessoas. Dessa semana, com esse culto, com essa oração de quarta-feira, uma pastora me ligou, que não é comum ligar, e eu pedi ela para escrever esse texto. Ela ligou e disse: pastor, naquela hora, daquela quarta-feira em diante, eu tenho pensado como eu verbalizava, pronunciava, soltava palavras, quando eu via as filhas ou os filhos de outras pessoas errando em coisas que os meus ainda eram pequenos, e eu a julgava. E quando o Senhor falou quarta-feira, o Senhor disse para mim: quanto religiosa você foi. Em vez de você se apiedar, de você ter compaixão daquela pessoa que estava sofrendo com algo na sua família, como uma religiosa, você a julgava. Ela estava dizendo: eu usei mal a minha língua. Eu usei mal a minha língua. Se você quer abençoar,
quebre a sua cadeira de juiz. Quando eu voltei da IFOL, sempre digo isso para todo mundo. Aliás, se você não fez a sua inscrição, acho que não tem mais vaga na IFOL de janeiro. É verdade, essa semana é as últimas vagas. Já tem 120 pessoas inscritas e nós não podemos levar tanta gente. Estamos lutando. Vamos lá. Quando eu voltei da IFOL, eu quebrei minha cadeira de julgamento, porque agora eu compreendi que a falha de uma pessoa, seja em qualquer coisa vergonhosa, não é só porque ela quis, tem um ambiente que influenciou, tem uma perseguição geracional. Ela não é aquilo só porque ela quis. Eu não estou dizendo que como adulta ela tem o poder da decisão, tem. Mas eu voltei de lá com compaixão por pessoas. Eu vi gente que hoje vive uma vida de promiscuidade, mas foi abusado sequencialmente por um homem adulto, todos os dias, praticamente da semana, durante 7 anos. Como esse homem não vai mudar a identidade dele? Graças a Deus, um deles é pastor da Nova Aliança hoje. Mas como? Como é que você vai julgar que alguém hoje é ladrão, e é ladrão só porque quer? Enfim, nós não vamos torcer, chamar de mentira aquilo que é verdade, de verdade aquilo que é mentira. Mas eu estou dizendo em relação à sua família, em relação a quem está perto, em relação ao seu convívio de igreja, aquilo que você conhece, seja bênção, se junte para alguém comum, para interceder com essa pessoa, se coloque no lugar dela. Minha esposa diz que nós terminamos de nos converter quando nossos filhos passaram dos 18 anos. Isso não é praga, isso é uma constatação. Sabe por quê? Porque eles viram adultos. E agora nós temos que orar dobrado, porque são livres. Então você que tem filhos pequenos, e agora tem netos, em nome de Jesus, que sua língua não seja motivo para atrapalhar a sua vida, porque todo julgamento, ele vai atrapalhar a sua vida. Todo orgulho vai impedir você de desfrutar de algo amanhã, e você vai ter que recolher, que eu não vou recolher agora, cada palavra besta que você disse, e alterar isso no nome de Jesus. Diga comigo: Senhor, se eu estou sentado em alguma cadeira de juiz, eu quero quebrá-la. Me dá teu coração. Aleluia. Então, irmãos, a minha boca é para abençoar. A minha boca, irmãos, não é para acarretar sobre a minha vida um peso. E nem amaldiçoar a minha família. Em nome de Jesus, comece a construir algo. E eu quero dizer algo para você, você que está em casa, você que está aqui. Uma das coisas sadias nessa igreja, e em qualquer nova aliança, na maioria delas eu espero, é que você nunca viu eu vir para esse lugar, nem vai vir com um sermão preparado para falar para uma pessoa. O Senhor vai continuar nos ajudando. Quando você me vê chegando aqui, é porque tem uma palavra gerada de Deus. Eu não quero mandar recado para ninguém. Se eu quero bater, para bater em todo mundo, mas não para... Eu estou mandando recado aqui para fulano de tal. Para a glória e a honra do Senhor. Aqui é um lugar de pregar a palavra. Por isso, cada pregador que fala aqui, vem baseado na Bíblia. Então, em nome de Jesus, espero que algum dia você tenha pensado: pastor, está mandando essa palavra para quem? Está mandando para tu, criatura, não é para os outros. Pode. Eu não penso, não construo uma palavra pensando numa pessoa. Em nome de Jesus, não. Por isso, essa palavra de hoje eu tenho certeza que ela precisa alterar a sua vida em relação à fala. Aleluia. Em relação à fala. A minha fala, a nossa fala é para construir bênção e não para amaldiçoar. Irmãos, e pode ter certeza que é desejo de Deus
que a gente coopere com Ele, seja a boca dEle, nessa cidade, aleluia, nessa cidade seja a boca dEle, afirmando que é a vontade de Deus, declarando e decretando como vamos fazer daqui a pouco. Por isso, no nome de Jesus, ontem eu li um texto maravilhoso, e eu quero lê-lo novamente. O poder da comunicação, irmão, dessa bênção, não é só, essa palavra que eu estou falando, não é só para alguém que fala muito. Por favor. Você pode falar pouco e pode estar omitindo a sua fala. A Bíblia diz em Provérbios 17, 28, até mesmo o tolo passará por sábio, se conservar sua boca fechada, e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Eu li na King James, deixa eu ler na NVI. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Com a língua se edifica, com a língua se constrói, com a língua se bendiz, com a língua se adora, com a língua se exalta, com a língua se empurra alguém para cima, mas com a língua se derruba, com a língua se impreca, com a língua se destrói, com a língua se calunia, com a língua se acaba a vida de uma pessoa, ou atrasa a vida de alguém. No nome de Jesus, que você na internet, que você no dia a dia, coopere para abençoar. E eu quero orar com você, você que está em casa também, nós vamos ficar em pé nessa hora, e eu quero que você ore comigo numa oração de perdão a Deus. Eu fiz mais ou menos isso quarta-feira. Eu quero que você ore comigo agora, se concentre aí, feche os teus olhos e repita comigo após mim, diga: Senhor Jesus, eu estou na tua presença, decidindo que minha língua, a minha comunicação, será um instrumento de bênção. Por isso, Senhor, eu te peço perdão por todo julgamento, por toda calúnia, por toda difamação, por toda falta de compaixão com o fraco, por todas as vezes que orgulhei do que eu tinha, me comparando com alguém. Senhor, toda palavra de ira, toda palavra que foi solta com raiva, toda palavra que eu condenei alguém, toda palavra que eu omiti alguém da verdade, eu quero agora te pedir perdão. Perdoa todos os meus pecados na comunicação, e eu recolho cada uma dessas palavras e coloco na tua cruz. E no nome de Jesus, me ajuda a colocar freios na minha língua. No nome de Jesus, me ajuda a ser um instrumento de bênção. No nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Doce Espírito de Deus, vai trazendo domínio próprio sobre cada um de nós. Senhor, aqui não tem ninguém perfeito nessa área, começando por mim, mas Senhor, alcança cada um. Senhor, nós não somos o resultado das nossas heranças, não são determinantes, as influências não são determinantes. Determinante, Senhor, é Jesus, é o teu poder nas nossas vidas. Nós oramos agora, Senhor, te pedindo que o Senhor entre em cada casa, vai destruindo, ó Pai de amor, todo o altar do mal. Tantas palavras empenhadas, tantas palavras na mão do inimigo, nós retiramos elas, e Senhor, e colocamos cada homem e cada mulher para abençoar a sua família, para abençoar seus filhos, para abençoar as autoridades, para abençoar a sua igreja, e para construir, pelo poder da língua, uma realidade nova, para o louvor e glória do nome de Jesus. É que nós te pedimos, que a nossa língua seja uma bênção, no nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada pessoa que está em casa, a construir uma realidade nova, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glorifica a Deus, aplauda Ele.